Inclusive, eu gostaria de saber sobre isso. Café. Quanto que o café é bom e quanto que o café é ruim pra pessoa? Café, a cafeína. Depende. Vou mais longe ainda. Pro meu treino. Isso. Eu conheço pessoas que ingerem cafeína todos os dias antes do treino. E cada vez elas aumentam mais a dose. Por quê? Isso pode fazer com que ela passe a treinar mal, inclusive. Viu, galera? Né? Café Então, assim, antes do treino em excesso não é legal. Então, por isso que é importante a gente procurar profissionais para saber qual que é a nossa real necessidade de qualquer suplementação. Eu tive um aluno que ele chegou a tomar 1.200 miligramas de cafeína antes do treino. Cara, ele estava tão acostumado ele estava tão acostumado a tomar cafeína que ele... Não, ele estava de boa. Ele estava muito normal. E foi quando eu puxei a orelha dele. Eu virei para ele e falei, fulano, 1.200 miligramas de cafeína. Aí ele me mostrou, né? Era um produto que ele estava tomando. E ele teve que tomar uma dose porque ele não estava sentindo mais nada. Ele falou que já tinha um ano que ele tomava cafeína, que ele estava aumentando. Mas ele estava normal com relação a estímulo para o treino, né? Ele não estava parecendo quando o sistema simpático ele está muito estimulado. Sim. Mas você via que a pupila dele estava um pouquinho dilatada, mas ele não estava aparentando aquela como será que ele estava ao longo do dia? Isso. Né? Será que depois do almoço batia um cansaço, uma fadiga, né? Então, assim, à noite, será que o sono dele era um sono de qualidade, um sono reparador, ou ele tinha sonhos extremamente agitados, levantava à noite para dormir, interrompia um sono de qualidade? Então, assim, o excesso de cafeína pode fazer com que a sua performance seja péssima. Te dá um blackout. Assim, exato. Então, é o efeito contrário, né? Então, a gente está tomando algo para fazer com que a gente treine melhor. A galera... gente, eu fico pé da vida. Nossa Senhora, a galera enche o corpo, né? Enche o corpo. Calma, Cris, calma. Enche o corpo de um monte de suplementação, de coisa. E tem medo de carboidrato, gente. O carboidrato, ele é o rei. Ele é o rei da performance, ele é o rei do treino, ele é o rei do emagrecimento. Isso. E o povo fica com medo de comer carboidrato, né? E o low carb? Como que ele funciona? Quando eu devo fazer essa low carb? Imagina que eu sou um atleta. Ó, gente, consultoria grátis, viu? Imagina que eu sou um atleta de médio rendimento, né? Eu treino ali 6 vezes por semana. Musculação e aeróbico normal, corrida. Uma musculaçãozinha, 45 minutos... E vou ali e faço um aeróbico, porque tem gente que é viciado no aeróbico, né? Que alguém enfiou na cabeça deles que é o aeróbico. Né? Inclusive, eu vejo pessoas espalhando isso na internet inteira. O que emagrece, gente, é a dieta e a musculação. Gente, é construção de músculo que faz com que a gente perca peso. Amém, Senhor! Então, até assim, que não é ficar lá na esteira... horrores, não, entendeu? O cardio é extremamente necessário. Isso. Mas o que faz com que a gente perca peso é a construção de músculo. O pessoal ele tem na cabeça que o aeróbico emagrece, a musculação ganha massa muscular. E tem gente que chega, a gente passa o treino todo bonitinho, todo certinho, a gente estuda a pessoa, faz a avaliação dela toda certinho, estrutura tudo, faz a periodização da pessoa, às vezes para 1 ano... E a pessoa não consegue seguir, porque colocar na cabeça dela que ela tem que correr 2 horas para treinar a musculação. Mas, infelizmente, Cris, a internet, ela tá aí, né, pra gente ter conhecimentos, é muito bom. Igual eu falei no nosso início aqui também, o podcast chegou aí no meio dessa pandemia para trazer muita informação legal. Né, a gente consumir conteúdos de extrema qualidade, mas também veio com muitos conteúdos desnecessários. Então, assim, as pessoas acreditam muito mais numa influencer que tem 300 mil seguidores e que usa eu posso falar a marca? A gominha de cabelo. A gominha de cabelo. Né? Como a gente não sabe, vai a gominha de cabelo. A gominha de cabelo usa aquelas gominhas, né, pra fazer crescer cabelo e... Eu perdi o raciocínio. Não, a gente estava falando sobre as pessoas, né? Não, de acreditar. Isso, de acreditar. Voltou, desculpa.
E eles acreditam muito mais nessa influencer que tem 300 mil, 400 mil seguidores, né? Do que na pessoa usa que isso sentou a aí, bunda que na vai lá, cadeira. usa uma cinta modeladora, fala que tá usando a cinta modeladora, do que a gente que estuda, né? Além de estudar, a gente coloca em prática conosco, né? Que a gente consegue entender. Então, assim, infelizmente, a gente tem que lidar com esse mundo de hoje em dia, né? É. E tirar da cabeça da pessoa, por exemplo, que o low carb, para você, meu querido atleta, né, de médio rendimento, é péssimo, é difícil demais. E é acontece. muito difícil. Eu vejo, inclusive, pessoas da área da saúde postando coisas assim. Vão lá no Stories do Instagram, colocam lá uma caixinha de pergunta, aquela quando você aperta, dá a resposta, e a pessoa fala que para emagrecer, o melhor exercício é o aeróbico. Só que ela não vê que ela vai estar perdendo massa muscular, ela vai estar perdendo gordura, ela vai estar perdendo líquidos e o metabolismo dela vai estar descendo. E isso quando não fala que o melhor para poder emagrecer é o aeróbico com um jejum de 12 horas. É o que mais Tem acontece. gente que fala isso. O jejum. Isso. Bênção do jejum. Maravilhoso falar sobre o jejum. Me dê as suas considerações sobre o Vamos lá. jejum intermitente. Dê uma aula pra gente, como de que é o jejum? 1947 horas. Morre de uma vez, né? Desculpa, mas assim, o jejum, ele tem seus benefícios, quando ele bem aplicado, lógico. Quando fazer, né? e quando não fazer. E como fazer? E como fazer. Vocês vão me xingar. Não. Depende. Pode falar à vontade. Pode. Depende. Então, pensando no emagrecimento, o que a gente tem que pensar é em déficit calórico, né? Então, assim, o jejum, ele não é superior a outra estratégia que a gente trabalha com déficit calórico. Pensando em emagrecimento, ele não é superior, tá? Em algumas pessoas, inclusive, ele pode ser até maléfico, porque, assim, há as compensações no final do dia, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas, assim, o jejum intermitente, ele tem seus benefícios para a parte cognitiva, mas quando bem feito, tá? Quando bem feito, quando a pessoa já está saudável, bem adaptada, e não é um jejum muito longo. Por exemplo, mulheres, elas não se beneficiam com jejuns longos, por causa dos hormônios. O que é um jejum longo? Acima de 14, 15, 16 horas, para a mulher, não é legal. Dependendo do estado que a mulher se encontra, né, por causa dos hormônios, ela tá dando um tiro no pé, sabe? Então, assim, para emagrecimento, o melhor que tem que ser feito é o déficit calórico. Né? Não é ficar horas e horas e horas sem comer, não. Então, assim, E se a gente faz o jejum, o ideal seria a gente procurar um profissional para a gente quebrar esse jejum da maneira correta. Né? O pessoal sai fazendo esse jejum aí de 12, nem que seja o jejum fisiológico, que eu gosto até do jejum fisiológico. Você comeu sua última refeição ali por volta de 9 horas, o seu jantar, e vai tomar seu café no próximo dia, 8 horas da manhã. Lindo! Lindo, maravilhoso. Um jejum de Maravilhoso. aproximadamente umas 11 horas. Exatamente, já é tá o jejum fisiológico de 12, 11, 12 horas. É maravilhoso, eu trabalho muito com ele, inclusive. Mas quando você passa a prolongar demais esse jejum e a quebrar ele de forma errada, aí, gente, aí não.